necessidade de comunicar-se acompanha a humanidade desde os tempos primórdios. A oratória é a arte de se falar em público e nos apresenta técnicas adequadas para aprimorar as qualidades pessoais do orador. E para conhecermos mais sobre o assunto, viemos à Escola de Oratória Instituto Reinaldo Polito, a maior estrutura do mundo exclusivamente voltada ao ensino de expressão verbal. Já passaram por aqui importantes nomes do mundo artístico, político e empresário brasileiro. Nós vamos conversar sobre expressão verbal com o mestre Reinaldo Polito, mas antes eu quero mostrar toda a infraestrutura da escola para vocês. Vem comigo. Com um ambiente moderno, núcleo de fonoaudiologia e expressão corporal, a escola possui toda a infraestrutura e tecnologia, garantindo conforto para o melhor desenvolvimento dos alunos. Possui amplas salas de aula e auditório. O treinamento conta também com o apoio de recursos audiovisuais. O curso de expressão verbal Reinaldo Polito é o mais procurado por quem busca aprimorar sua comunicação, respeitando o estilo e características pessoais do aluno. A escola contém ainda amplo espaço de convivência e estacionamento próprio, na Rua Mariano Procópio, 226, na Vila Monumento, próximo ao Museu do Ipiranga, em São Paulo. Professor de expressão verbal, palestrante e escritor, formado em Ciências Econômicas e em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, pós-graduado em Comunicação Social pela Fundação Casper Libero e em Administração Financeira pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, mestre em Ciências da Comunicação. Professor nos cursos de pós-graduação em Marketing Político, na ECA USP, nos cursos de pós-graduação da FECAP, já ministrou aulas na FAAP, na Fundação Getúlio Vargas, já escreveu artigos sobre carreira, comunicação e comportamento nas revistas Vencer, Seu Sucesso, Brazilian Press, Você S.A., Segmento, Ser Mais e Go Where Business. Já ministrou e ministra treinamentos para as principais organizações e empresas nacionais e internacionais. Autor das obras Como Falar Corretamente Sem Inibições, Assim é que se fala, Como Organizar a Fala e Transmitir Ideias, Gestos e Postura para Falar Melhor, Vença o Medo de Falar em Público, Recursos Audiovisuais nas Apresentações de Sucesso, Como Falar de Improviso e Outras Técnicas de Apresentação, A Influência da Emoção do Orador no Processo de Conquista dos Ouvintes, Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações, Super Dicas para Falar em Público, O que a Vida me Ensinou para Não Deixar a Conquista Escapar pelos Dedos, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, Conquistar e influenciar para se dar bem com as pessoas. Fale muito melhor. Um jeito bom de falar bem. Teve diversas obras esgotadas no país e também lançou livros na Espanha, Colômbia, Itália, Portugal, México e Rússia. Nós vamos conversar com o mestre Reinaldo Polito, que dispensa maiores apresentações, mas como é de praxe, no nosso programa eu iniciei fazendo uma breve narrativa do currículo do professor. Mestre Polito, muito obrigada, por essa entrevista. É um prazer muito grande estar com você aqui. Obrigada. Eu gostaria que você começasse falando, professor, qual é a importância da boa comunicação? A comunicação é importante em praticamente todas as circunstâncias. Se nós analisarmos o jovem que está terminando o seu curso, ele precisa fazer apresentações de trabalhos de conclusão de curso. E se ele não for bem na sua apresentação, pode ter problemas de avaliação. Depois que ele sai da faculdade, ele vai para o mercado de trabalho. E como é que ele vai concorrer a um emprego? Participando de entrevistas, dinâmicas de grupo, e vai concorrer com pessoas que tenham mais ou menos o mesmo tipo de experiência e de formação. Conhece inglês, fez curso no exterior, fez algum tipo de intercâmbio. E onde é que vai
ocorrer o diferencial. Aquele que for mais comunicativo, aquele que for mais expressivo, mais articulado, geralmente chega na frente. Depois que conquistou o seu trabalho, o seu emprego, ele começa a subir na hierarquia da empresa. Quanto mais ele subir, menos ele vai depender do conhecimento técnico e muito mais da comunicação, porque ele tem que participar de reuniões, participar de processos de negociação, ele tem que apresentar projetos, apresentar propostas, ele tem que abrir seminários, motivar grupos, e se ele não tiver a comunicação bem desenvolvida, ele pode truncar o seu crescimento e, às vezes, até perder aquilo que foi conquistado. É verdade. Nesse sentido, Polito, como a arte da oratória pode contribuir? Bom, a comunicação precisa ser desenvolvida o tempo todo, porque os grupos vão se modificando. Se você pegar a comunicação de 15, 20, 30 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. A comunicação era mais elaborada, era até um pouco mais artificial. Com o passar do tempo, a comunicação ficando muito mais espontânea, muito mais natural. As pessoas são muito mais rápidas, são mais impacientes, sem tempo, exige um pouco mais de espetáculo nas apresentações. Então, a comunicação precisa ser desenvolvida, aprimorada e modificada o tempo todo para que ela dê resultado. Com certeza tiveram muitas histórias. Teve alguma que o senhor pode dividir com a gente, que foi mais marcante, e por quê? Bom, são histórias de políticos, por exemplo, que vêm aqui precisando participar de debates. São políticos. Aconteceu um caso muito curioso. O Garibaldi Alves Filho, que foi ministro da Previdência há pouco tempo, ele veio com toda a experiência dele, foi senador várias vezes, presidente do Senado, foi governador, uma experiência enorme, quer dizer, a vida inteira falando. E dentro daquilo que eu acabei de dizer agora, eu falei, mas, senador, por que é que o senhor veio aqui? Ele disse, olha, o público eleitor mudou muito, eu estou com um eleitorado muito jovem, então se eu não adaptar a minha comunicação a esse novo eleitorado, provavelmente eu não vou ganhar mais as eleições. Então você veja que com toda a experiência dele, com toda a competência, com toda essa trajetória política, se ele não fizesse essa adaptação na comunicação dele, provavelmente ele teria perdido eleições também. Falando em política e em educação, no seu livro, em muitos momentos, você cita os seus mestres, os seus professores, né? Isso me remete à educação no nosso país, os principais incentivadores da formação de novos cidadãos. Como que o senhor vê isso, já que o senhor foi tão bem incentivado pelos seus mestres? A educação é tudo. Tanto é verdade que eu sou membro titular da Academia Paulista de Educação, sou o diretor bibliotecário da academia, tenho uma atuação boa ali, exatamente por causa disso, a minha contribuição para que a educação seja vista assim sempre com olhos importantes. Quando falo assim, não, porque naquela época a educação era melhor, os alunos estudavam mais, os professores... Sim, os professores talvez fossem até mais bem formados, mas você não tinha tanta gente estudando assim. Era muito comum terminar o curso médio, que era o curso ginasial, e a maioria parava de estudar. Hoje, você não tem uma educação, talvez com a mesma qualidade, como se esperava, mas você tem uma abertura muito maior. Então, você tem mais gente participando de cursos universitários, mais gente se formando. Você fala, mas se forma assim, sem muita qualidade. Mas ele vai para a universidade, ele aprende um pouco, ele convive com as pessoas, ele convive com os colegas, ele vai abrindo a sua cabeça. É muito melhor ter esse tipo de aprendizado, talvez não com uma qualidade tão intensa, mas com a possibilidade depois de se apaixonar por aquilo que está fazendo e seguir em frente, do que truncar esse aprendizado logo nos primeiros passos. Então era importante, mas eu vejo que hoje a educação é muito mais importante ainda. E o senhor vê assim uma solução para essa situação nossa? Então, quando dizem assim, porque essa juventude não quer saber de nada, essa juventude... Eu falo, olha, eu acho que vocês não estão vendo essa garotada que vem aqui no meu curso. Você vem no sábado pela manhã, por exemplo, nós temos aqui, parece um jardim da infância, a garotada aí com 22, 23 anos, com a faca nos dentes,
ocupando já posições importantes dentro das empresas, lutando pelos seus espaços. Eu falo, onde é que está essa juventude perdida? Não está perdida. Eles estão aí procurando aprimoramento, aperfeiçoamento. Provavelmente no passado você não tinha essa disposição como o jovem tem hoje. Então, pode melhorar, deve melhorar, existe uma falha muito grande, mas o que está sendo feito em termos de busca, de procura, de necessidade de aperfeiçoamento e de aprimoramento é muito grande também. E falando em educação, falando em cultura, tem alguma dica que o senhor pode dar para o pessoal de casa melhorar a sua comunicação no dia a dia? É preciso, dentro da comunicação do dia a dia, aprender a entender o outro. Porque aquele que fica no seu pedestal, imaginando que ele está certo, que a sua verdade é a única, que só ele tem razão, ele acaba se fechando um pouquinho para o mundo. Um dos capítulos de um livro que eu acabei de publicar, o livro Conquistar, Influenciar para se dar bem com as pessoas, um dos capítulos é esse. Você tem razão, mas está errado. E ali eu comento o seguinte, que você deve conhecer gente assim. A pessoa chega para você e diz, olha, estou com uma amizade muito bonita, saí com uma pessoa, jantamos, ela é maravilhosa, é uma pessoa instigante, etc, etc. Passado um tempo, ela vem para você, sabe que eu rompi? Mas rompeu por quê? Porque fez isso. Aí você analisa e fala, tem razão, realmente ela aprontou com você. Passa um tempo, vem uma outra amizade, e sai, aquela alegria toda, aquele companheirismo. Pouco depois, rompi, porque ela fez isso. Tem razão, realmente ela aprontou com você. Então, se nós rompermos com todas as pessoas que aprontam um pouquinho conosco, nós vamos chegar no final da vida sem amizade nenhuma. Então, nós temos que entender que o ser humano falha, que ele erra, ou por egoísmo, ou por ingenuidade, ou até por maldade às vezes, mas ele falha. Então, se nós não aprendermos a observar o conjunto do comportamento, quer dizer, durante anos essa pessoa se comportou bem, num determinado momento ele falhou. Então você vai negar todo aquele passado, toda aquela amizade por um tipo de comportamento. Então saber perdoar, saber entender o outro lado, saber que as pessoas às vezes cometem erros, falhas, e fazer com que isso não prejudique o relacionamento, é lógico, começa a aprontar, você também não precisa ficar aguentando isso. Mas saber perdoar determinadas falhas e mais, fazer a seguinte pergunta, no lugar dele, será que não poderia cometer o mesmo tipo de erro, o mesmo tipo de falha? E às vezes chegamos à conclusão de que faríamos a mesma coisa. É verdade. No seu livro tem uma frase, Polito, que eu gostei muito, eu tinha selecionado ela, e tem tudo a ver com isso que você está dizendo, onde você diz, né, abre aspas, ninguém pode se considerar tão bom que nunca precise melhorar. Acho que tem tudo a ver com tudo isso que o senhor acabou de falar, né? Sem dúvida. Pegue um exemplo. O Roberto Jefferson, que é considerado pela maioria como o maior orador do país. Espetacular, extraordinário, aquela voz firme dele, forte. Só o fato de ter tido o peito de enfrentar o José Dirceu já o credencia assim como um grande orador. Ele aparece aqui na minha escola, humildemente, e eu falo para ele o seguinte, Roberto Jefferson, você é o cara, você é a referência. Quantas pessoas que vieram me procurar querendo aprender a falar com você, por que é que você veio aqui? Ele disse, olha, exatamente por isso. Alguém como você, que faz isso há quase 40 anos, todos os dias, com certeza vai ter alguma coisa para me ensinar. Então veja que em toda a competência de comunicação que ele tinha, com toda a experiência que ele tinha, mesmo assim, humildemente, veio aqui para aprender um pouco mais. Ou seja, ninguém é tão bom que não possa melhorar. Gostou tanto que mandou a filha dele, a Cristiane Brasil. Ela foi 3 vezes vereadora no Rio de Janeiro, agora se elegeu deputada pelo PTB, e é presidente do PTB, assumiu o lugar do pai, para aprender e se desenvolver também. Eu faço esse trabalho há quase 40 anos. Todos os dias eu estou aprendendo. Então, aprendo com o aluno, com o acerto, com o erro do aluno, com a pergunta que as pessoas me fazem, com os exemplos que eu vejo, sempre com essa possibilidade de crescer. E se nós acharmos que estamos prontos e que não precisamos mais de aprimoramento, provavelmente alguém passará na nossa frente, com certeza. Tem toda a razão. Eu sei que o senhor lida com muitos políticos, né? Mas teve um depoimento no seu site que especialmente me chamou a atenção. Eu, antes de finalizar, gostaria que o senhor
transcorresse um pouco sobre, que é do Jânio Quadros, onde ele diz: a desenvoltura demonstrada pelos alunos formados pelo professor Reinaldo Polito emocionou-me e comoveu-me. Todos estão aptos a enfrentar qualquer tipo de auditório, até os mais hostis. Jânio Quadros. E aí ele dá um exemplo dele. E o Jânio, com aquele linguajar dele, disse: o que me tem ocorrido a miúde, quer dizer, isso que de enfrentar o auditório hostil, ele tinha enfrentado. Então, pela experiência dele, ele pôde observar que aqueles que estavam se formando na comunicação, que estavam enfrentando a plateia e falando com aquela desenvoltura, diante de uma plateia numerosa como aquela, e com toda a segurança, estavam aptos a enfrentar qualquer tipo de público, até os mais hostis. Porque na vida, às vezes, nós somos obrigados a isso. Você tem auditórios amistosos, benevolentes, mas às vezes é obrigado a enfrentar muita resistência. Dentro da própria empresa, às vezes, você vai apresentar um projeto e aqueles que estão ali para aprovar ou não o projeto se sentem, de uma certa forma, prejudicados. Aí você vai enfrentar esse tipo de resistência. Então, tem que saber que isso pode acontecer e entender a comunicação como uma forma de você contornar essas dificuldades e superar esses obstáculos também. O que não é fácil, exige técnica e preparo, não é verdade? Para isso, Rua Mariano Procópio, 226, São Paulo, capital. Reinaldo Polito, muito obrigada por essa entrevista. Eu realmente acredito que os encontros que acontecem nas nossas vidas não são por acaso, né? O senhor mudou, transformou com seus ensinamentos a história do meu pai, e eu tenho certeza que vai transformar a minha também. Muito obrigada, viu? Prazer muito grande recebê-la. E eu quero convidar aqueles que estão nos vendo para entrar no nosso site. Não tem senha para entrar, não tem objetivo de vender nada. No site vai encontrar logo na capa alguns testes. Por exemplo, você é bom de conversa, você sabe convencer as pessoas, você tem habilidade para ouvir, sabe fazer uma apresentação, são vários testes. A pessoa, sendo honesta na resposta, vai ter uma avaliação que vai bater em cima. Falar, não, esse aqui sou eu mesmo. E no final da avaliação vai ser encaminhado dentro do próprio site para um texto orientando sobre aquela matéria, como aprender a conversar, como aprender a convencer. E também estão disponíveis ali os artigos, mais de 800 artigos falando sobre comunicação. O que a pessoa procurar vai encontrar. E o endereço é extremamente simples, www.polito.com.br. E se por acaso procurar informação e não encontrar, é só mandar a pergunta para contatos que eu vou ter muito prazer em dar a resposta. Muito obrigada, Polito. Então, www.polito.com.br, tem diversos artigos, tudo para te ajudar na melhor comunicação, não é verdade? Obrigada, Polito. Muito obrigado, eu que agradeço. E comunicar-se bem é essencial para se sentir cada vez melhor consigo mesmo e com o próximo, não é? Por isso eu me matriculei no curso de expressão verbal do professor Reinaldo Polito e semanalmente nós vamos atualizar vocês para que vocês possam acompanhar o meu desenvolvimento e progresso, tá bom? Para isso, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/programa Nosso Momento, e acompanhem. Desejem boa sorte. Obrigada e até o próximo programa.